Eu vou conversar com Heráclito Noé, nós vamos falar de holding familiar. Ela tem sido utilizada, mas às vezes tem algumas, ou vamos dizer assim, algumas entrelinhas que não ficam muito claras. Heráclito, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fabélia, boa tarde. Quando a gente fala de holding familiar, primeiro, holding é tudo familiar ou tem elas diferentes? Vamos lá, isso é muito importante alguns detalhes serem esclarecidos, né? Porque é muito comum falar sobre holding, né? Falar sobre holding, mas a holding ela é um conceito e existem vários tipos ou diversas formas de você fazer essa holding, né? Depende muito do contexto, da atividade econômica que é desenvolvida, né? Da pessoa que quer criar aquela holding. Então, assim, no meio rural, é muito comum falar em holding familiar rural. A holding ela não é obrigatoriamente familiar, esse nome é o nome da prática, né? A holding é uma empresa, né? Uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, e aí a gente utiliza na prática como holding familiar rural, porque nessa área, na atividade do produtor rural, na sua imensa maioria ela é desenvolvida por grupos familiares. Então você cria uma holding familiar rural para você trazer o patrimônio familiar para dentro dessa empresa e você gerir e organizar da melhor forma esse patrimônio. Tá, deixa eu vou pegar assim, vou pegar minha família como se ela fosse ali, né, de posses. Não foi, viu, gente? Aí nós éramos em 6 irmãos. 4 já faleceram. Dentro de uma holding, isso aí estaria estabelecido, 2 deixaram herdeiros, 2 não deixaram, e coincidentemente, os 2 que deixaram herdeiros, deixaram assim, a primeira filha, por coincidência também, ainda foi filha, fora antes de casamento, depois se casou, constituiu família e deixou a viúva com 2 filhos. Isso tudo ficaria muito bem claro dentro de uma holding? Quando a gente cria uma holding, a gente cria uma empresa. Nessa empresa, para você criar ela, você obrigatoriamente você tem que elaborar um contrato social, né? O contrato social ele vai reger a relação jurídica entre os sócios daquela empresa, daquela holding familiar. Então, se eu sou um patriarca, por exemplo, e eu tenho minhas propriedades rurais, exploro aquela atividade, às vezes com a ajuda de um filho, ou mesmo que os meus filhos não me ajudem, mas eu trago meu patrimônio para uma holding familiar, eu tenho agora uma empresa, uma agropecuária, por exemplo, que é outra nomenclatura que se dá, mas é a mesma coisa. Eu trago para a minha agropecuária, digo, na minha agropecuária, os sócios serão eu, por exemplo, e meus filhos. E aí eu vou delimitar no contrato social as participações desses filhos, posso delimitar funções para eles exercerem na holding. Em caso da minha ausência por doença ou falecimento, quem vai ser o administrador? Vai ser A, B ou C. Posso nomear um administrador específico, mais de um, a totalidade dos demais sócios. Então, tudo isso você vai regrar onde? No contrato social. Você vai estabelecer regras. Existem as regras mínimas que devem ser observadas, mas você tem a lei permite uma livre contratação, então tem vários aspectos que podem ser para uma família A, uma determinada forma, para a família B ou C, outra. Então, assim, a assessoria bem feita nesse sentido, de uma holding familiar, ela vai encarar cada família, cada grupo familiar individualmente. Tem regras ali, 70%, 80% daquelas regras que são aplicáveis, digamos assim, a praticamente todos os grupos. Mas ali um núcleo ali de 20% a 30% de regras, ela vai variar de acordo com a necessidade daquele grupo familiar. Tem grupo familiar, por exemplo, que vai colocar uma regra só. Aqui o patrimônio ele só vai entrar como sócios nessa empresa meus descendentes. Então só entra aqui filhos, netos, aí você pode regrar, por exemplo, um filho que falece, um neto vir e ocupar aquele lugar como sócio, tudo isso você pode deixar regrado na empresa. Tem patriarcas, não. Na minha podem entrar terceiros que não sejam descendentes diretos, podem entrar um genro, uma nora. Isso aí vai ser de acordo com a vontade de quem constituiu aquela empresa. No contrato, essas regras vão estar lá bem assinaladas, né? Da mesma forma, tem na família gente que explora atividade rural. Eu tenho outros filhos que não exploram. O cara é médico em Goiânia, engenheiro em São Paulo. Bom, eles serão sócios da empresa, né? E como sócios terão participações nos lucros daquela pessoa jurídica. Mas se ele não exerce atividade rural, mas exerce o pai ou um outro irmão, aquele pai ou outro irmão vão continuar exercendo atividade rural, utilizando as terras, a propriedade, com os contratos pertinentes, ou seja, em regime de parceria, com a empresa que vai ser a dona da terra, em regime de arrendamento ou comodato. Então, você consegue diferenciar as relações jurídicas e adequar cada situação à realidade de cada família. Heráclito, e eu falei aí a questão dos meus irmãos, aí eu também me lembrei de um detalhe, né? É que, de repente, tem lá, a holding está constituída e morre
um dos integrantes e não tem herdeiros. Aí a gente acha, não tem herdeiros. Não tem? Existe isso na justiça de não ter herdeiros? Ou alguém vai herdar isso aí? Vamos lá. Tendo feito a holding ou não, na hora que ocorre o óbito de alguém, você tem aquele patrimônio. Se ele fez a holding, ele está de uma forma mais, digamos assim, segura, está regulamentada de acordo com a sua vontade. Porque quando você faz a holding, você institui o contrato social, você coloca regras de acordo com a vontade sua. Então, você pode ter as regras com relação à sucessão, quem assume aquela posição de sócio ou não, se não tem sócio, não tem um herdeiro para assumir aquela posição de sócio, ou porque não existe, ou porque no contrato não permite que esse terceiro venha a ocupar aquele local, o percentual daquelas cotas, eu tenho como herdeiro aqui, eu 10%. Tenho na rua 10%. Aqueles 10% correspondem quantos em reais, em valor? Aquele percentual vai ser liquidado, ou seja, vai transformar aquilo num valor e de acordo com o que está no contrato social, aquele valor vai ser pago em 10, 20, 60 parcelas ao seu sucessor. Esse sucessor, quando você não tem aquele sucessor direto, por exemplo, filhos ou esposa, mas a lei vai determinar, não tendo filhos ou esposa, aquilo vai ser passado aos pais, aos irmãos, sobrinhos, a depender da cadeia, vai ter alguma destinação. E se não houver nenhum herdeiro necessário nessa cadeia, são casos raríssimos, aquilo pode ser destinado a instituições públicas, ao governo, enfim. Mas é uma coisa muito excepcional. O que a gente tem são os herdeiros diretos, geralmente filhos, esposas, netos, e aí quando você não tem ascendente ou descendente direto, vai para irmãos, sobrinhos, enfim. Mas ele tem ali uma escalada que vai ser resolvida. Aí, da mesma forma, se eu coloco no meu contrato social, eu não quero correr o risco de ter um sobrinho meu que está fora aqui, uma pessoa estranha, uma ex-esposa, alguém que vai assumir essa posição. Aí você coloca no seu contrato social que só para descendentes diretos e tal, e coloca aquilo ali. Aí esse herdeiro lá, ele perde o direito? Não perde. Ele vai ter o quê? O valor correspondente. A liquidação das cotas ele vai receber da forma que for colocada no contrato, de uma vez ou de forma parcelada, mas ele não perde o seu direito. A gente não pode, quando constitui a holding, tirar os direitos mínimos assegurados aos herdeiros. Eu tenho um filho meu que não participa da atividade rural. Ele pode não participar da atividade, ganhar na execução, mas ele não pode ficar de fora da distribuição patrimonial, porque ele é herdeiro e a lei assegura um mínimo, ele tem que ter aquele percentual mínimo como filho, né? Existe filho fora do casamento. Eu vou constituir uma holding hoje, vou ter eu, minha esposa, meus filhos desse casamento, eu tenho um filho que não faz parte. Ele pode até não fazer parte da holding, mas eu tenho que assegurar algum patrimônio que corresponda ao percentual que ele teria direito mínimo por lei. Não adianta eu querer... Não adianta eu querer excluir totalmente, porque... por lei, ele tem direito a um percentual mínimo como herdeiro e isso tem que ser assegurado de alguma forma a ele. E a holding, ela pode também, ali naquele contrato, nessa formação, criar um conselho, já deixar isso bem constituído e ali criar vamos dizer assim, uma imagem de administrador, que esse administrador pode ser contratado de fora? Quando você cria uma holding, e essa empresa, obrigatoriamente, você tem que demonstrar que ela, como possui uma pessoa jurídica, ela terá um administrador. Esse administrador pode ser um administrador que já conste do contrato social ou ser um administrador eleito pelos sócios, né? E aí você no contrato também coloca os poderes. O que é que esse administrador pode fazer sozinho, sem que os sócios deliberem, né? E você tem aquela limitação. E quais são aquelas decisões mais sensíveis que ele precisa da aprovação de uma maioria específica daquele sócio. Então tudo isso vai estar regrado no contrato social. Ele não manda sozinho. Não manda sozinho. Inclusive, essa formatação mais profissional, você pode em determinado ponto ter um administrador que não seja sócio. Eu posso contratar um administrador para administrar aquela empresa e ele ter os poderes de mando, digamos assim, corriqueiros do dia a dia, daquelas atividades que ele precisa executar, e as decisões mais importantes, vendas diárias, arrendamentos e tal, coisas assim, serem deliberadas pelo sócio. E essas diferenças de poderes e deliberações vão estar em linhas gerais no contrato social, mas além disso, a gente pode ter um acordo de cotistas ou um protocolo familiar, que é um outro instrumento interno entre os sócios, onde vai ter mais detalhamento daquilo que pode ou não ser feito, das regras entre os membros daquela empresa e daquele grupo familiar. Quando a gente vem trazendo estas questões, dentro dessa figura do administrador, eu tenho tranquilidade dentro da holding do grupo fazer a substituição dele, fazer a troca, Exato. caso seja... No contrato social vai estar delimitado como essa troca
ocorrerá. Por exemplo, eu posso colocar que para a mudança do administrador eu preciso de uma aprovação de 70%, de 90%, da unanimidade, e aí isso vai ser a regra. Então, quando a gente diz que a lei, sempre você vai ter cerca de 70% das regras comuns, mas você tem de 20 a 30 que você vai adequar de acordo com aquela família, aí a família vai dizer, ó, no nosso caso, nós só vamos colocar no contrato social que destituição do administrador precisa da maioria absoluta, ou não, precisa de uma maioria qualificada de 90%, ou uma decisão unânime da totalidade dos sócios, e isso pode ficar definido no contrato social, né? E você vai regrar. O administrador, beleza, pode ser um terceiro. Aí o eleito por quê? Para uma maioria de 70%. Quais são os poderes dele? X. Ele quer vender uma área, ele quer arrendar uma área superior a X hectares, uma área maior e tal. Aí você coloca no contrato social que esses poderes, como são mais sensíveis, ele não decide só, ele precisa da aprovação do conselho de sócios, ele precisa da aprovação de uma maioria qualificada, justamente para você conseguir moldar até onde ele tem essa autonomia. E aí você tem a segurança dos sócios de que o administrador não vai estar usurpando os poderes ou agindo além do que ele pode fazer. E aí pode ser ele só membro não da pode ser família ou STF. contratado. Só não a CF, né? Usurpar poderes e ultrapassar um pouco. Mas é exatamente isso que deveria ser aí que a gente tem. E até porque a lei prevê, caso ele tenha atitudes em que ultrapasse os poderes que a ele são concedidos, ele vai responder por isso, né? Inclusive podendo responder com seu próprio patrimônio por algum prejuízo que ele cause àquela empresa, àquela sociedade, em virtude de uma decisão que ele tomou fora do que ele deveria tomar. Ele tem que ressarcir, por exemplo, os sócios, alguma coisa nesse sentido. Então ele responde legalmente por essa atitude. Então ele tem que realmente fazer aquela administração dentro daquilo que o contrato lhe permite. A gente sabe que muita coisa vira modismo. Teve um momento aí que houve uma migração para a holding, todo mundo dizendo que estava fazendo holding, e com toda sinceridade a gente vendo escritórios muito, com perdão da palavra, né, que a gente não confia que ele tenha capacidade ali para fazer essa transição toda, e especialmente para uma fuga de impostos, de carga tributária. Com a holding eu consigo dar uma aliviada, mas eu preciso ficar muito atenta. Como é que funciona isso aí? A holding ela existiu primeiramente no ambiente urbano, né? E ela é mais difundida e ela já é mais conhecida para empresas urbanas, tradicionais. Grupos familiares, você vê Ambev, você vê grandes grupos aí de redes de TV, de supermercados, mercadistas. A maioria desses grandes grupos já tem há anos uma holding familiar para gerir seu patrimônio. Isso é mais comum. E aí, da mesma forma, isso começou a chegar na atividade rural, né? Foi se profissionalizando. Foi se profissionalizando e vem dessa necessidade. Acontece, o que a gente vê em alguns casos, que algumas pessoas... e aí nós já tivemos casos que fomos contratados para, digamos assim, refazer alguns planejamentos patrimoniais e algumas holdings. Por quê? Você pega empresas que tinham expertise e um know-how muito bom em constituir uma holding, mas com a visão de uma empresa tradicional. E aí você traz essa mesma constituição de uma holding para uma empresa agropecuária, você sente dificuldades na execução. Por quê? Você chega com determinado, por exemplo, a tomar um crédito de um custeio, de investimento numa instituição financeira, e o administrador chega lá e o gerente diz, não tem como eu fazer esse custeio, você não pode assinar. Não, por quê? Porque no seu contrato não tem cláusulas específicas para esse tipo de situação, e aí você precisaria de uma ata aprovando por todos os sócios, e aí você começa a travar a atividade. O cara fez uma holding e ele começa a ter travas no exercício da sua atividade, por quê? Era uma holding baseada no modelo urbano, e você traz aquilo para o modelo rural e você cria entraves. Como o nosso caso, por exemplo, nós trabalhamos com foco no produtor rural, quando a gente elabora um contrato social, a gente já traz todos esses pormenores, porque a gente já sabe desses problemas que são enfrentados lá na prática, e aí a gente faz de tudo para que nosso contrato tenha o máximo de clareza nesses itens, e aí você vai executar, você não tem problema. Então, os contratos sociais que a gente tem feito, o Banco do Brasil, por exemplo, eu cito que é uma das instituições mais, digamos assim, detalhistas e chatas com relação a documentos e exigências, os nossos têm conseguido passar e ter uma fluidez boa. Por quê? Porque a gente consegue prever essas situações. E por que a gente consegue prever? Porque a gente, com a experiência que já tem na área ligada ao agronegócio, a gente já sabe o que é que o produtor precisa, já sabe a necessidade dele naquelas instituições, e a gente faz essa previsão no contrato. Nada mais o contrato é de você prever as situações e você deixar isso regrado. E aí você tem uma melhora na execução da atividade, em vez de causar entraves. Muita gente teve entrave porque o contrato foi feito sem essas previsões, né? E na prática que você conhece isso. E aí você traz isso para uma realidade e você consegue, sim,
nessa transformação para a holding, profissionalizar o seu negócio, dar transparência aos membros do grupo e às outras instituições, porque na hora que você toma um crédito agora como uma agropecuária, não mais como pessoa física, o banco já olha para você, ó, aqui é uma empresa, aqui tem uma organização, aqui tem um administrador, aqui tem uma transparência, aqui tem gestão, então já dá um ar mais profissional, isso melhora a sua condição para tomador de crédito, por exemplo, até o seu rating, né, o seu nível de endividamento e o seu grau de risco é avaliado melhor. Não, aqui é mais organizado, então dá para ter taxas melhores para aquele crédito que vai ser tomado. E isso tem sido olhado pelas instituições financeiras, é observado isso, né? O nível de organização, de governança daquela instituição, daquele grupo familiar, né? Então traz isso, traz mais segurança para o grupo familiar, porque você traz tudo para uma empresa, você vai ter uma digamos assim, contabilidade melhor formatada e ao final do ano, está aqui, a empresa foi essa, aqui foi a renda dela, né? O lucro aqui do ano safra foi esse, né? Você mostra aqui qual foi o lucro daquele grupo, você dá transparência, evita problemas entre parentes, entre irmãos, entre sobrinhos, entre genro, cunhado, nora, porque na hora que você traz transparência e apresenta números, aqueles números são de conhecimento do grupo familiar de todos os sócios, aí ninguém vai questionar porque você está dando transparência à coisa. É diferente de você ter pessoas envolvidas na atividade e estão ali no dia a dia e os outros membros, será que teve lucro, não teve, quanto foi, quanto não foi, eu não sou sócio, então não tenho como exigir, eu não tenho uma prestação de contas, né? E você traz isso para a empresa, você traz prestação de contas, você traz fechamento do ano agrícola, você traz uma transparência e evita problemas, né? Porque o que mais afeta núcleos familiares e grupos familiares é quando começam a haver falta de objetividade, falta de transparência, começa a haver problemas e intriga entre os membros, e aí você começa a ver grupos familiares tendo que dividir terra, tendo que esfacelar patrimônios, e você pega grandes patrimônios, na hora que ele começa a ser subdividido demais, a ser, digamos assim, fatiado demais, você começa a perder a eficiência de produção, em geral. Você, óbvio, tem exceções, você começa a perder também a valorização daqueles imóveis. Uma coisa é você ter 1.000 hectares numa única propriedade, 5.000, outra você ter fatiado em 200, em 150, em 300. Então, assim, tudo isso dificulta a execução, dificulta a valorização, e você agregando isso é sempre a melhor saída. Bom, a gente vai encerrando por aqui, voltamos a falar sobre o assunto em outras oportunidades. Heráclito, muito obrigada. Ô, Fabíola, nós que agradecemos e estamos sempre aqui à disposição. E para quem estiver interessado aí, porque a gente também precisa, porque daí, gostou, bom, ficou interessado? Quem estiver interessado, basta procurar ainda através das nossas redes sociais, no site da www.agricompany.com.br, né? E vai ter lá uma gama de serviços e um resumo do que a AgriCompany pode oferecer e trazer, né, de benefício para o produtor rural. Que o nosso papel é esse, essa é a nossa missão, é proteger a família, o patrimônio, né, e o negócio do produtor rural. E a AgriCompany tem ali também um grupo de profissionais específicos para cada área. Eu tenho uma satisfação, né, de fazer parte dessa equipe, porque, como a gente diz, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos consultores de jurídicos, consultores financeiros, de gestão, da área trabalhista, da área contábil, ambiental. Então, assim, é um local que o produtor pode chegar lá e saber que nas áreas que ele precisar, ele vai ter uma assessoria técnica qualificada que entende do agronegócio e que vai trazer soluções inteligentes para os problemas que ele enfrenta no dia a dia.